Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, ofereceu um café da manhã na residência oficial para discutir o tema segurança pública. Estavam presentes o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, e o deputado Alberto Fraga, relator na Câmara do projeto que cria o Sistema Integrado de Segurança Pública. Nós aproveitamos hoje para discutir também um pouco a LEP, que é a Lei de Execução Penal, que já foi aprovada pelo Senado. Nós fizemos um entendimento para alguns itens serem incorporados na Câmara. Obviamente que esses itens são itens que aprimoram o projeto, não há nenhuma vaidade nesse aspecto de ser Câmara ou ser Senado. E discutimos bastante a questão do SUSP, que deve ser apresentado um relatório ainda essa semana, e o Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, se comprometeu a aprovar pelo menos a urgência essa semana na Câmara e, obviamente, aprovando a urgência, votar na próxima semana o Sistema Único, o Sistema Universal a gente não definiu ainda o termo, de segurança pública. As comissões de Assuntos Econômicos, de Infraestrutura e de Turismo fizeram audiência conjunta para discutir a cobrança de bagagem pelas companhias aéreas. Senadores querem revogar a medida. Após um vai e vem de liminares na Justiça Federal, a resolução da ANAC que permite a cobrança por bagagem despachada entrou em vigor no final de 2016, mas começou a valer efetivamente em meados de 2017, quando cada companhia aérea criou suas próprias regras e estipulou os valores para a cobrança das bagagens. Entre os objetivos da medida estava adequar as normas de bagagens aos padrões internacionais, permitir a queda dos preços dos bilhetes das passagens aéreas e a entrada no Brasil das empresas low cost, de baixo custo. Nós podemos dizer que de janeiro a novembro de 2017, a tarifa média em real paga no Brasil foi de R$ 350,21. Isso equivale a dizer que é a menor tarifa da série histórica. Em 2016, sobre 15, 7 milhões de passageiros deixaram de voar. Este novo modelo, que se implanta em 17, consolidado pouco depois do meio do ano, criando essas novas tarifas extremamente mais acessíveis, trazem de volta um terço desses passageiros. Mas, segundo os senadores, não foi isso que aconteceu. Eu estou com dados aqui da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE, que mostram claramente que houve um aumento de mais de 35% no custo da passagem até outubro do ano passado. Houve uma pequena queda no começo da aplicação de 15% e logo depois um aumento de 35%. São os fatos. Não era preço embutido, nós tínhamos o serviço gratuito. A questão é, mas pela liberdade tarifária, pela livre concorrência e porque nós queremos trazer mais companhias aéreas low cost para aí sim baratear o custo, e eu concordo que tenham que vir companhias aéreas para baratear o preço da passagem, então a saída não é essa. A saída seria para as companhias low cost ou voos low cost no Brasil, as bagagens despachadas terão que ser pagas. Além do que, essa questão da bagagem de mão, o que nós estamos assistindo é que, como a bagagem de mão passou a ser uma franquia de 10 quilos, quase todos os passageiros estão levando essas bagagens de mão para dentro do aeroporto, para dentro do avião. E isso tem causado, ontem, por exemplo, eu vindo para São Paulo, nós ficamos nada mais, nada menos do que 45 minutos parados para que pudessem pegar o excesso de bagagem de mão de dentro do avião, que não tinha onde colocar, e pudessem despachar para o bagageiro dentro da aeronave. A solução apontada por vários senadores é a aprovação de um projeto de decreto legislativo de autoria do senador Humberto Costa, que susta a permissão da ANAC de cobrar por bagagens despachadas. O projeto já foi aprovado pelo Senado e agora está na Câmara dos Deputados. Os senadores querem fazer um apelo diretamente ao presidente Rodrigo Maia para que coloque a proposta em pauta. Só há uma chance disso ser mudado. É se nós fizermos, de fato, alguma pressão, especialmente a opinião pública, sobre o presidente da Câmara, que tem se recusado o tempo inteiro a votar essa matéria,
que foi inclusive objeto de solicitação de um pedido de urgência que não foi concedido. E na hora que isso for colocado no plenário, eu tenho certeza que será como aqui no Senado, vai ser aprovado por unanimidade. A Comissão de Educação aprovou nesta manhã projeto que proíbe que cursos superiores mal avaliados pelo Ministério da Educação continuem funcionando com a concessão de liminares. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão aprovou ainda a proposta que aumenta para até 5 anos o prazo que torcidas organizadas envolvidas em violência ficam proibidas de participarem de eventos esportivos. A ordem internacional sobre o impacto do governo de Donald Trump foi tema de audiência pública realizada pela Comissão de Relações Exteriores nesta segunda-feira. Essa foi a primeira audiência de 2018 do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O ex-ministro da Fazenda e diplomata Rubens Recupero foi o convidado da audiência. Para ele, nos próximos 2 meses, vai haver uma crise profunda entre os países. Para o diplomata Rubens Recupero, o aumento da tensão entre os países vai acontecer por causa de 3 fatos recentes. A decisão da China de acabar com o limite de reeleição para presidente, o discurso sobre novas armas destrutivas do presidente da Rússia e a decisão de Trump de iniciar guerras comerciais. Essas 3 decisões, embora independentes umas das outras, e sem nenhum parentesco entre si, o que elas têm em comum é que todas assinalam uma acentuação da deriva do sistema internacional, afastando-se cada vez mais de um sistema baseado em regras, um sistema de respeito a compromissos assumidos em organismos internacionais, de busca de soluções consensuais em direção a um sistema em que cada vez pesa mais o poder. Recupero lamentou que decisões unilaterais estejam sendo tomadas pelas grandes potências. O ex-ministro vê com preocupação a decisão de Trump de aumentar a taxa sobre o aço importado e o alumínio para proteger o mercado interno. Se houver uma reação, por exemplo, de países recorrendo à Organização Mundial de Comércio, e houver um painel que condene os Estados Unidos, provavelmente isso vai levar a um enfrentamento muito sério, porque o presidente Trump nunca escondeu que não tem muito respeito, muito apreço pela OMC ou pelas regras comerciais. Para Recupero, a postura da União Europeia deveria ser exemplo para outros países. A melhor esperança da humanidade se chama União Europeia. A União Europeia é o conjunto de países que propugna pela obediência a um sistema baseado em leis. É um conjunto de países que ainda valoriza a social-democracia, né? Um crescimento econômico, mas temperado por uma consciência social, né? Com mecanismos de assistência aos vulneráveis, aos desprotegidos. Uma sessão temática no plenário do Senado vai debater dentro de instantes no plenário a segurança pública no país. Na abertura do ano legislativo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, definiu o tema como prioridade em 2018. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira. A cada hora, 7 pessoas morrem assassinadas no Brasil. Por ano, são mais de 60 mil homicídios. A violência que colocou o Rio de Janeiro sob intervenção também assusta o resto do país. No Congresso, a segurança tem sido pauta prioritária. O país precisa se modernizar. No entanto, a representação política trabalha projetos no sentido de aumentar penas, endurecer cada vez mais. Não é esse o caminho.
Algumas propostas já foram aprovadas em plenário, como a que obriga a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios, a que permite à Polícia Federal assumir crimes praticados por milícias e organizações paramilitares e a proposta que impede o contingenciamento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Está em debate também a criação de um plano nacional para enfrentar o assassinato de jovens. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada é resultado de uma CPI que funcionou no Senado entre 2015 e 2016. O texto está no plenário em regime de urgência. Essa é uma medida fundamental para ser adotada pelo Senado Federal. A aprovação deste projeto, que tem tudo a ver com o ambiente, o momento que nós vivemos no Brasil hoje. 60 mil assassinatos no Brasil por ano. 80% destes são jovens negros que vivem nas periferias das grandes cidades. Outro projeto importante deverá ser aprovado até o dia 20 deste mês. É a proposta que institui o Sistema Integrado de Segurança Pública. Nós temos, ainda que com problemas, a universalização da saúde. Temos também a universalização do ensino fundamental, mas nada disso parecido com a área da segurança, ou existe na área da segurança. Repito, hoje a nossa grande tarefa, presidente, é universalizar o direito à segurança a todos os brasileiros e brasileiras. O presidente da Câmara vai fazer aprovação em regime de urgência e eu farei regime de urgência aqui. Olha, nós queremos aprovar lá e cá até o dia 20 de março. Nesta terça-feira, a crise na segurança vai ser debatida em uma sessão temática em plenário. Os senadores vão ouvir as sugestões de especialistas e representantes do governo, entre eles os ministros da Segurança, Raul Jungmann, e da Defesa, Joaquim Silva e Luna. Esse Senado é a casa da federação. A segurança pública passa pelos estados brasileiros. Os governadores têm que ser chamados a esse debate. Possamos reunir as cabeças pensantes e que tenham experiência nessa área para nos fornecer subsídio de maneira que nós possamos encontrar o caminho mais rapidamente possível para reduzir e para diminuir essa onda de violência que assola o Brasil inteiro. Ouvir os técnicos e especialistas na sessão solene, na sessão temática, corrobora, nos ajuda a fazer projetos mais eficazes, mais eficientes e mais completos. De que forma nós podemos unificar o serviço de inteligência da polícia? Então, o serviço de inteligência e sistema de unificação de dados precisa ser feito com a maior rapidez possível. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.